dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Cindy James e o Homem Invisível. Obrigada, Fernanda Leite e todo mundo que pediu esse caso. Eu tenho certeza que eu coloquei, onde eu coloco os prints, né, do pessoal que pede. Coloquei Cindy James 1. Então eu sabia que tinha mais, mas eu não achei o resto. Eu sei que teve bastante gente que pediu. Muito obrigada por sugerir esse caso. Ele quase foi pra Semana dos Namorados, mas eu não aguentaria incluir mais um vídeo na Semana dos Namorados. Então, aqui está. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos. De caso criminal ou de mistérios, eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre abuso de animais, perseguição, ameaças, estrangulamento, ok? A história fica realmente pesada, assim, triste. Muito triste mesmo. Cindy James vivia com a família em Richmond, em Vancouver, no Canadá. Ela era uma moça muito alegre, independente, inteligente, otimista, do tipo que fazia amizades facilmente. Realmente, assim, todo mundo via que ela ia se dar bem em qualquer coisa que ela fizesse, ela era desse tipo. Ela era mais velha de 6 irmãos e foi a primeira a conseguir um emprego de enfermeira e também foi a primeira a se casar. Bem novinha, aos 19 anos de idade, a Cindy se casou com um médico 18 anos mais velho do que ela, Dr. Roy Makepeace, e infelizmente a gente não tem nenhuma foto dele. Fiquei aborrecida com isso. Tem nenhuma foto desse homem. No ano de 1982, a Cindy se divorciou do marido. E infelizmente a gente não sabe como ele lidou com a situação. Aparentemente, depois que o caso foi à mídia e tal, ninguém quis falar sobre isso. Ninguém suspeitou dele, não sei, mas a gente não sabe como ele lidou com a situação. A gente não sabe se ele ficou bravo, se ele também queria o divórcio. Vamos ver. Cindy conseguiu seguir em frente, ela foi morar sozinha, adotou uma cadelinha e continuou trabalhando como enfermeira. Ia dar tudo certo, ela era uma mulher independente, como eu disse, otimista. Porém, ela começou a receber telefonemas estranhos. Ela ouvia a voz de um homem xingando ela. E era só isso, era tipo, alô? Xingamentos, assim, vindos do telefone. Às vezes a pessoa ameaçava ela e logo desligava. Realmente nunca ficava tempo suficiente pra ela perguntar quem é, sabe? Era só xingamentos e desliga. A Cindy obviamente ficava muito assustada, mas são os anos 80, né? Ela não sabia o que fazer. Ela tava assim, meu Deus, o que eu faço? Não sabia o que fazer. Ficou ainda pior quando ela começou a receber mensagens estranhas pelo correio, colagens de revista, imagens ameaçadoras de pessoas sendo mortas ou sufocadas. Foi bem estranho. Ela recebeu várias dessas cartas. No início, ela não contou isso pra ninguém porque ela literalmente não sabia o que fazer com aquilo. Ela não sabia qual seria o resultado de contar pra alguém, pedir ajuda. Ela tava em pânico, a mulher estava assustada. Mas finalmente, quando ela decidiu contar pros pais e pedir ajuda, eles foram até a delegacia com ela, mostrar todas aquelas cartas, fazer um depoimento, né, sobre todos esses telefonemas bizarros que ela vinha recebendo. Só que, mais uma vez, são os anos 80, eles não podiam fazer nada sem ter um suspeito, sem tipo, mas quem você acha que tá fazendo isso? Você já viu o rosto desse homem? E ela dizia, não, eu não faço ideia de quem seja. Então, sem ter nenhuma prova de quem é o homem, sem ter nenhum suspeito, a polícia disse que não podia fazer nada. Cindy continuou sendo ameaçada por esse homem desconhecido. Ela começou a contar pra todo mundo essa história, na esperança de que alguém descobrisse. Ela falou pros vizinhos, olha, se um homem estranho vier colocar coisa na caixa do correio, me avisa. Assim, ela tava avisando pra todo mundo, pedindo ajuda pra quem quisesse ouvir. O cara tava ficando mais agressivo, falando coisas cada vez mais assustadoras, coisas até nojentas, assim, falando sobre sangue, falando sobre abuso sexual, pelo telefone pra ela, e ela não podia fazer nada. Não só isso, como o tal perseguidor começou a deixar animais mortos, pendurados na frente da casa dela. Ele também quebrou as luzes da entrada da casa dela e cortou seus fios de telefone. Assustador. E a Cindy continuava falando isso pra todo mundo, ela tentava consertar as coisas que ele quebrava pela casa e tal. Eu não sei como ela tirou os animais mortos de casa. Ela não tinha o que fazer, ela tava se sentindo desesperada. E ninguém nunca viu aquele homem. Ninguém via aquele homem. Ele literalmente ia até a casa dela, deixava animais mortos, quebrava a luz da varanda e ninguém via ele. Às vezes ele fazia isso no meio do dia. No meio do dia, quando ela tava trabalhando. E ninguém via ele. Ninguém sabia quem ele era. A família e os colegas de trabalho começaram a notar que ela estava bem apagada, sabe? Cabisbaixa, ansiosa, frágil. Ela tava com
medo, né? Imagina, paranoica. Aquelas ameaças estavam mexendo com ela. Ela começou a escrever um diário, onde ela relatava tudo o que acontecia, a data e a mensagem recebida, ou então a data e o telefonema recebido. E às vezes ela começava também a escrever outras coisas assim, sabe? Tipo, se a voz do cara era rouca, se era grave, esse tipo de coisa. Um dia, uma amiga da Cindy, chamada Agnes, foi visitá-la. Ela viu que o carro da Cindy estava na garagem, mas que a casa estava silenciosa, como se não tivesse ninguém lá dentro. Ninguém veio atender a porta, então ela imaginou que a Cindy pudesse estar no banho. Então ela decidiu ir até os fundos da casa e olhar a janela do banheiro, ver se a luz da janela do banheiro estava acesa, que aí indicava que a Cindy estava tomando banho. Ela encontrou a Cindy deitada no quintal da casa. Ela achou estranho, perguntou o que estava acontecendo, mas a Cindy não respondia, então ela foi chegando mais perto, obviamente, e viu que a amiga estava sufocando com uma meia calça enrolada no pescoço. A Agnes ajudou a Cindy a desfazer o nó da meia calça e a Cindy, ainda com dificuldades para respirar, contou tudo o que aconteceu. Aparentemente, a Cindy estava nos fundos da casa, meio que na garagem, só que não onde o carro dela estava. Ela tava do outro lado da garagem, como se ela tivesse duas garagens. Foi isso que eu entendi, eu não sei se é isso. Mas ela tava nos fundos da casa, mexendo na garagem. Um cara simplesmente apareceu e começou a enforcá-la com uma meia calça. Ela nem teve tempo de ver quem era a pessoa. Fez um nó tão forte no pescoço dela que ela logo caiu no chão tentando desfazer. E então, provavelmente porque eles puderam ouvir a Agnes batendo na porta da casa, procurando pela Cindy, o cara foi embora correndo. Tudo que a Cindy viu antes do cara fugir foi que ele usava tênis branco. Mas infelizmente foi isso. A Agnes não se ofereceu pra passar a noite com ela, nem tipo pra ela passar a noite na casa da Agnes. A Agnes foi embora e a Cindy continuou recebendo telefonemas e cartas com ameaças. Havia dias em que a Cindy recebia carne crua no correio. Havia dias em que a sua cadelinha era amarrada por um cordão e deixada na frente da casa. E ninguém via quem é que tinha amarrado a cadela na frente da casa. Esse homem, ele literalmente não tinha medo de nada. O diário de ameaças da Cindy, né, onde ela escrevia tudo o que acontecia, foi ficando cada vez mais cheio dessas descrições e dessas coisas bizarras que esse homem fazia. Entregar carne crua, tipo do açougue, pra ela, pelo correio. Por quê? O diário dela ficou cheio desse tipo de pergunta. Por quê? O que você quer de mim? E ela nem tinha a chance de perguntar essas coisas pra ele, de ouvir uma resposta. Porque sempre que ele ligava, ele só falava algumas coisas e desligava. Ela estava ficando muito frustrada com tudo aquilo, obviamente. A segunda vez que ela foi até a polícia, eles disseram que não acreditavam nela, que era impossível que um homem fizesse tudo isso, às vezes no meio do dia, sem ser visto. Os policiais achavam que a Cindy estava exagerando ou até inventando aquilo tudo. Nesse dia, depois de falar com a polícia, ela escreveu no seu diário que ia ter que enfrentar esse homem cara a cara, ver o seu rosto e lutar com ele, porque aquilo não podia continuar. A Cindy, então, tomou uma atitude. Ela se mudou para o outro lado da cidade. Ela só deu o seu novo endereço e novo número de telefone para os seus pais. Ela também mudou o seu sobrenome e contratou um detetive particular para descobrir quem era esse homem invisível. E ela teve algumas semanas de paz. O detetive, infelizmente, também começou a suspeitar um pouco da Cindy. Ele decidiu conversar com os pais dela e eles disseram que, não parece que ela tá falando pra gente todas as informações que ela tem sobre esse homem, mas ela deve ter os seus motivos, né? Uma mulher traumatizada. O detetive decidiu instalar luzes noturnas na frente da casa da Cindy. Eu não sei se eram luzes noturnas que não dava pra quebrar, porque ela já tinha isso na outra casa, né? E o cara foi lá e quebrou. Mas ele também deu um rádio portátil pra ela, com um botão de emergência. Uma ótima ideia. Por quê? Era tipo um walkie-talkie, só que de longas distâncias, um radinho portátil, no qual ela poderia falar com ele, mesmo que a sua linha telefônica seja cortada de novo, né? Porque o cara já tinha feito isso uma vez. E ele tinha um botão de pânico. Ou seja, se ela estiver numa situação de emergência na qual ela não pode fazer barulho porque tá se escondendo desse cara, é só ela apertar o botão e esperar que o detetive vai aparecer, ele vai ouvir o sinal e vai pra casa dela. Então foi uma ideia muito boa, muito inteligente. Alguns dias se passaram, parecia estar tudo bem. Como eu disse, ela mudou o telefone, mudou de endereço. O cara ia precisar de tempo pra encontrar ela de novo, né? Mas ele a encontrou
de novo. Numa noite, o detetive ouviu sons estranhos vindos do rádio, sons de movimento, mas nenhuma voz. Ele decidiu ir até a casa da Cindy, ver se estava tudo bem, e não estava. A porta da frente estava aberta. O detetive entrou pela cozinha e encontrou a Cindy desmaiada na porta do seu quarto com uma faca atravessando a mão. Ao lado dela no chão, havia mais um daqueles bilhetes recortados com letrinhas de revista, escrito "Você é uma vadia morta". O detetive chamou a ambulância e a polícia e ela sobreviveu. A sua mão não ficou danificada, não danificou nenhuma parte importante da mão. E a Cindy contou pro detetive que se lembrava de estar dormindo. Ela acordou porque ouviu barulhos dentro de casa, foi até o rádio, ligou o rádio para chamar pelo detetive e então sentiu uma agulha no seu braço como uma injeção e ela acordou no hospital. Realmente tinha uma marquinha de agulha, como se ela tivesse tomado uma vacina, mas não se sabe qual foi o remédio ou a droga que foi injetada no corpo dela. Mas ela desmaiou na hora. O detetive particular contou tudo isso para a polícia, mas infelizmente, mais uma vez, os policiais ignoraram tudo. Eles não pegaram impressões digitais, nem na faca, nem na carta que foi deixada no chão da cozinha, porque eles ainda achavam que a Cindy estava fingindo. Ela enfiou uma faca dentro da própria mão para chamar a atenção. Claro. Quando a interrogaram, eles disseram isso na cara dela. Disseram que achavam que ela estava fingindo tudo aquilo. E ela ficou, obviamente, irritada. O detetive particular insistiu que não é possível que uma pessoa faça tudo isso sozinha. Mas a polícia não estava nem aí. Para tentar comprovar que não era ela quem fazia aquilo, a Cindy concordou em participar de uma sessão de hipnose, para ver o que ela lembrava desses encontros com o homem invisível. Após algumas sessões de hipnose e um teste do polígrafo, foi determinado que ela não estava mentindo, que aquilo não era ela quem fazia aquelas coisas. Então a polícia finalmente concordou em passar 24 horas observando a casa dela e vendo se o tal homem aparecia, mas é óbvio que ele não apareceu nesse meio tempo. Então a polícia desistiu dela. Frustrante. Obviamente, esse cara, ele era muito inteligente, né? Tipo, ele aparecia no meio do dia sem ser visto. Vocês acham mesmo que ele não ia perceber que a polícia tava observando a casa? Tinha um carro o dia inteiro parado na frente da casa dela. Ele sabia. Alguns dias depois, a Cindy voltou a receber as ligações ameaçadoras no seu novo telefone. A vida voltou ao normal. Ela foi atacada novamente. E dessa vez, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém viu o que aconteceu. A Cindy foi encontrada desmaiada, morrendo de frio, na beira da estrada a 9,5 km da sua casa. Ela tinha uma meia calça preta enrolada no seu pescoço, usava uma bota e uma luva masculina, não o par, mas um de cada item, por algum motivo. Ela tinha ferimentos no corpo todo e ela precisou ficar dias no hospital antes que pudesse falar e dar o seu depoimento, mas infelizmente ela não se lembrava de nada. Nada. Esse foi o depoimento. Depois disso, finalmente alguém se ofereceu para passar a noite com ela em casa, cuidar um pouquinho dela, né? Pra ela não ter que passar por tudo isso sozinha. Agnes e seu marido, Tom, dormiram lá na casa dela e prometeram que iam cuidar dela de verdade. Quando sons estranhos começaram a vir do porão, o Tom foi checar e descobriu que o porão da casa estava pegando fogo. Tava pegando fogo. O porão da casa. Essa mulher não tem um dia de paz, ela acabou de voltar do hospital. É a primeira noite dela de volta do hospital. E o porão tá pegando fogo. Eles tentaram chamar os bombeiros, mas, adivinha, os fios de telefone foram cortados. Aparentemente ela não tinha mais o rádio do detetive particular, porque o Tom saiu correndo em pânico para pedir ajuda pros vizinhos. E ele se lembra de ver um homem estranho, parado, observando a casa à noite. Ele disse que o cara não estava se mexendo, ele parecia estar esperando que alguma coisa acontecesse. O Tom correu, pediu pro cara chamar a ambulância, o bombeiro, e pedir pro socorro, mas esse homem simplesmente saiu correndo. Ele nem viu o rosto do cara, porque era meio da noite, né? Mas pelo menos agora mais pessoas tinham visto
esse homem. Ele ainda era um homem invisível, porque não dava pra saber quem é com o rosto dele, porque o Tom não conseguiu ver o rosto dele. Mas agora o Tom era uma ótima testemunha, né? Ele viu que tinha um cara observando a casa no meio da noite. Tom conseguiu chamar os bombeiros, eles conseguiram apagar o fogo e não se espalhou pela casa, ficou só no porão mesmo. A polícia concluiu que o incêndio foi causado por alguma coisa dentro da casa. Eles não sabem o que, porque o porão foi totalmente destruído, mas não havia nada de suspeito naquilo. De acordo com a polícia. Não foi um incêndio suspeito. Sério? A Cindy, obviamente, estava enlouquecendo com aquilo tudo. A família estava vendo ela definhar de medo. Ela não comia, ela estava paranoica, ansiosa, deprimida. Ela não conseguia viver, ela não conseguia viver a vida normal dela com medo desse homem. Ela foi levada a um médico e o médico sugeriu que ela passasse um tempo em um hospital psiquiátrico. Foi isso que ela fez. Ela passou 10 semanas no hospital psiquiátrico, foi diagnosticada com um transtorno pós-traumático e depressão, mas ela melhorou. Depois de 10 semanas, ela estava muito bem. Ela reuniu coragem para contar para a família algumas outras informações que ela tinha sobre o homem invisível, que ela ainda não tinha tido coragem para falar para ninguém. Primeiro, ela disse que o homem invisível ameaçava sua família e os seus amigos também, e ela estava tentando protegê-los. Ela não queria que eles também fossem atacados no meio da noite, sufocados com uma meia calça e etc, né? Segundo, ela disse que tinha certeza que o homem invisível era o seu ex-marido, Dr. Makepeace. E é claro, ela foi até a polícia, acusou o seu ex-marido, e quando foi interrogado, o Dr. Makepeace, obviamente, disse que era inocente. Que ele ia se incriminar? Claro que não. Ele queria tanto se proteger, o Dr. Makepeace, que ele mostrou para os investigadores algumas gravações na sua secretária eletrônica, da Cindy o acusando e o ameaçando, dizendo que ela provavelmente estava inventando tudo aquilo, porque olha só, ela tá me ligando e me mandando ameaças também. Mas eram só, 2 ou 3. Bom, considerando que a polícia já não acreditava nela, e agora um médico, um homem, vamos começar daí, né? Um médico, estava dizendo que ela o estava ameaçando, em quem que eles vão acreditar? No dia 25 de maio de 1989, o carro da Cindy foi abandonado no estacionamento de um shopping center. Nesse dia, ela tinha ido ao banco depositar o seu salário e simplesmente não voltou para casa. Havia sangue no interior da porta do motorista e parecia que alguém tinha vasculhado o carro porque estava bagunçado, tinha objetos para todo lado. No porta-malas estavam alguns objetos que ela havia comprado no shopping, incluindo um presente para alguém. A gente não sabe para quem era esse presente. Ao que tudo indica, né? Ela foi atacada e sequestrada no momento em que entrou no carro para sair do shopping. 2 semanas depois, no dia 8 de junho de 1989, seu corpo foi encontrado em frente a uma casa abandonada, com as mãos amarradas nas costas, os tornozelos amarrados também, e, é claro, uma meia calça preta de nylon amarrada no seu pescoço. E era um lugar residencial onde várias famílias viviam. Um dia o terreno estava vazio, no outro dia tinha um corpo jogado lá. A necrópsia concluiu que a Cindy foi assassinada no dia em que desapareceu. Além de marcas de espancamento, havia uma marca de injeção no seu braço e o seu sangue foi examinado. Ela recebeu uma dose letal de morfina e enquanto a morfina fazia efeito, ela foi sufocada até a morte com a meia calça. Algumas pessoas, acreditem ou não, ainda acham que ela fez isso sozinha. Os policiais ainda estavam dizendo que ela deve ter cometido suicídio. Como que alguém amarra as próprias pernas e as próprias mãos e se sufoca até a morte? A polícia investigou, aparentemente, eles dizem que investigaram o seu ex-marido, o Dr. Makepeace, mas não havia evidências de que ele era o culpado e o assassino nunca foi pego. O que vocês acham, pessoal? Eu acho que eles deviam ter procurado por outras pessoas que podiam estar perseguindo ela, né? Até porque se nenhum vizinho via o homem invisível durante o dia, talvez o homem invisível fosse um desses vizinhos. Tipo, eles estavam numa zona residencial. Por que eles não questionaram todos os vizinhos dela? Porque eles não acreditavam, não. Simplesmente, assim, a polícia nem aí pra mulher. Nem aí. Me digam as suas teorias, pessoal. Me digam o que vocês acham. Surreal. Mas é aqui que a gente termina esse vídeo. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Juliana Pacheco, Angélica Bahia e Denise Boldenman por serem membros do meu canal. Se você gostaria de ser membro, clica no botãozinho aqui embaixo.
seja membro. Ah, é, as minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!